E mais de 80 organizações defensoras da educação e dos direitos humanos lançaram ontem um novo manual contra a censura nas escolas, para ajudar educadores a reagir em casos de perseguição, intimidação, ameaças e notificações extrajudiciais de pessoas ou grupos intolerantes. Para compreender a importância desse manual, nós vamos conversar agora com a professora, historiadora e pesquisadora da censura na educação, Renata Aquino. Bom dia, Renata, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Renata, por que se faz necessário um manual desse tipo para apoiar os professores no Brasil? Então, já há alguns anos nós os professores, nós fomos eleitos o alvo preferido do grupo político que está no poder agora, que chegou ao poder principalmente em 2018. E como nós somos o alvo preferido das nossas aulas, o nosso trabalho, apesar dele ser sempre embasado em uma série de leis que falam que a gente pode falar de gênero, que a gente deve falar de gênero, que a gente deve fazer uma educação antirracista, esse trabalho passou a ser colocado em xeque e ser alvo da guerra cultural que diz que existe um grande esquema para desfazer a autoridade das famílias sobre suas crianças, para prejudicar as religiões cristãs, enfim, né? Então, nosso trabalho, apesar de ter uma ampla base jurídica, ele começou a ser questionado e ser alvo de uma série de ações mais ou menos organizadas. Então, hoje em dia, os pais, eles têm sido tanto eles atacam os professores tanto naquela micropolítica, né, do cotidiano da escola, aquela coisa de pressionar o professor pelas redes, ou ir na direção reclamar de algum livro, de algum texto que o professor falou, e às vezes isso acontece de chegar mais às vias de fato jurídicas quando acontece algum processo disciplinar na Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, ou então ali nos trâmites de uma escola privada, enfim. Essa série de formas que a perseguição política contra professores pode tomar é ela que faz com que a gente precise de um manual desse tipo, né? Um manual que as entidades que escreveram começaram a pensar nele desde 2018, tentam criar uma série, né, sugerir uma série de estratégias para lidar com essas diversas formas de perseguição. Renata, na sua avaliação, qual o objetivo desses grupos intolerantes ao incitar os pais contra os professores, né, ou deles mesmos atacarem os professores, como já aconteceu em várias cidades do país, né, de difamarem professores, divulgarem imagem nas redes sociais? O que se procura com isso? Atacar professor, atacar o conteúdo escolar é uma coisa que gera muito engajamento, né? É uma coisa que gera um palanque político muito rápido, né? Eu e a Fernanda Moura, que somos do Professores contra a Escola Sem Partido, que participou dessa atualização do manual e já assinava a primeira versão do manual 2018, a gente fez uma pesquisa, a gente tem um relatório sobre os projetos de lei apresentados ao longo dos anos, e fica muito claro, né, quando você acompanha os projetos de lei, fica muito claro que quando um deputado, um vereador, uma vereadora apresentava um projeto de lei, isso dava um palanque político muito rápido e muito imediato, né? Conforme a escola sem partido virou uma coisa bem chamativa e bem capilarizada, bem espalhada através de igrejas, através de partidos com representantes ativos da direita, da guerra cultural, etc. Isso foi se tornando uma forma muito rápida de pessoas com interesses políticos ganharem projeção e principalmente ganharem projeção entre um grupo político que está, como é que eu explico? Vou usar uma expressão antiga, né? Que está na crista da onda do seu momento histórico, que são os fundamentalistas religiosos, né? Uma ala dos evangélicos e uma ala também dos católicos. Então, na minha avaliação, perseguir professor, criticar conteúdo em sala de aula, hoje em dia é uma coisa que gera um engajamento rápido. É uma pauta que chama atenção, né? E é por isso que ela é tão mobilizada, né? Na história da política, geralmente pautas que geram medo, que geram certo pânico, né? Infelizmente, o medo é um afeto político muito, é um afeto que traz muita lucratividade política. Então, ele infelizmente é muito mobilizado nesse tipo de situação, né, de crise social e econômica que a gente vive no país há alguns anos. Um tipo de projeto que o Supremo Tribunal Federal já declarou como inconstitucional, né? Mesmo assim, alguns estados, alguns municípios ainda aprovam leis
que de alguma forma se relacionam com o projeto Escola Sem Partido, para proibir discussão de gênero nas escolas ou para proibir a abordagem de temas diversos? Por que esse tipo de norma afronta a liberdade dos professores e a pluralidade de pensamento nas escolas? Como que isso prejudica o desenvolvimento dos estudantes? É importante falar isso, né, Rodrigo? O STF ele foi bastante categórico, ele foi bastante claro, bastante explícito. Ele, em todas as decisões sobre leis, escola sem partido, uma lei escola sem partido e depois aquelas leis que proibiam falar de gênero na escola, né, ele foi bastante explícito e categórico em dizer que professores a gente tem a liberdade de expressão no exercício do nosso ofício, né, e que a gente ter liberdade de expressão é uma condição para que o direito ao conhecimento do estudante também seja concretizado, né, para que ele aconteça na sala de aula. E essa liberdade ela é importante porque a escola é o lugar público, né? E eu estou falando público não é nem no sentido de financiado pelo Estado, né? Porque isso é uma coisa que acontece na escola privada também. É um espaço público porque ali os estudantes eles vão ter contato constante, né? Constante, organizado, metódico, com conhecimentos que ele provavelmente não teria em casa, que é parte do direito humano dele, né? As crianças e adolescentes têm um direito humano ao conhecimento, à liberdade de aprender, etc. E para eles terem o seu direito, né, essa liberdade de conhecimento posta em prática, nós professores precisamos ter a liberdade de falar sobre os assuntos, né? A escola é esse espaço público porque ali as crianças e adolescentes elas não são filhas do fulano e da ciclana, filhas do fulano e do ciclano. Ali as crianças e adolescentes elas são sujeitos de direitos, elas são seres humanos em si, a existência delas não elas não têm direitos porque elas são filhas de alguém, elas têm direitos ali porque elas são pessoas em si, né? Por isso que a gente fala também que o autoritarismo dos pais que quer decidir o que os filhos podem aprender ou não é uma afronta ao direito humano das crianças e adolescentes, né? E a gente precisa ter a nossa liberdade garantida para também garantir e efetivar a liberdade dos estudantes de não serem limitados no seu pensamento, no seu conhecimento, na sua visão de mundo, pelo que os pais dizem que eles podem ou não aprender. Certo, e tem sido comum justamente a perseguição, principalmente a discussões sobre gênero, sexualidade, racismo e liberdade religiosa nas escolas, né? Por que a escola é um espaço importante para fazer essa discussão com as crianças e adolescentes, Renata? A escola é o espaço fundamental onde a gente discute o nosso futuro. É na escola que a gente decide que país a gente quer ser, que futuro a gente quer. É pela escola que vai passar toda a decisão sobre como que a gente quer tratar da crise climática, como é que a gente entende que é a causa da crise climática, que vai impactar diretamente em como que a gente vai tratar da crise climática, como é que a gente vai tratar de crises políticas. A escola é esse lugar onde a gente pensa a nossa sociedade, né? E a escola é esse espaço tão fundamental porque ela é o único espaço que crianças e adolescentes obrigatoriamente frequentam em que eles vão poder pensar sobre esse assunto, né? Quando a gente lê os pensadores de educação, quando a gente pensa sobre o nosso trabalho mesmo, né, a escola ela é tão importante porque ela é esse lugar que a gente tem tempo para pensar e a gente está ali para discutir a realidade, né? É um espaço de discussão e de aprendizado, né? E não é um espaço só de discussão no sentido que talvez pessoas um pouco pró-escola sem partido acham que isso seria raso, ou que escola não é espaço de discussão, escola é lugar de ensino, né? As discussões na escola elas vão se dando conforme a gente vai trazendo informações, conforme a gente vai passando conteúdo. Então, a gente vai falar de Revolução Francesa, a gente vai falar de sociologia, a gente vai falar de teoria da evolução, e a gente vai, conforme a gente traz coisas novas para o conhecimento dos estudantes, a gente discute as coisas e a gente pensa o futuro do país para eles colocarem em prática os conceitos que eles estão aprendendo, para eles entenderem por que para entender a história do Brasil hoje é importante saber como é que foi o fim da ditadura militar, por exemplo. E a escola é basicamente o único espaço, né, porque foi feito para isso, é o único espaço onde crianças e adolescentes vão poder discutir essas coisas, né? É o espaço onde a gente, como sociedade, coletivamente,
tenta barrar, né, certos projetos de sociedade de futuro. É por isso que é um espaço que é tão atacado, que recebe tanta atenção, e é por isso que é um espaço que, a meu ver, como eu falei agora há pouco, ele gera muito lucro político se você tenta ganhar palco em cima de coisas relativas a ele, né? Mas é isso, é um espaço de discussão do futuro. Voltando um pouco ao manual, Renata, de que forma que ele auxilia os educadores a enfrentar essas perseguições? Existem exemplos de casos, de legislação, de marcos legais? Explica um pouco pra gente. Claro. O manual ele é muito precioso porque a gente pensou, né, esse modelo de texto para pessoas que vão pegar ele, às vezes com pressa, né, para poder ler rápido. Ele tem partes que vão falar de questões jurídicas, então a gente tem alguns textinhos que vão explicar sobre quais são os limites da autoridade dos pais, por exemplo. A gente tem textos que vão, e sempre textos curtos, no máximo 6 laudas, mais ou menos, que vão ali sintetizar o que as decisões do STF 2020 significam para a nossa prática docente, né? E além desses textos que explicam algumas questões centrais, por exemplo, além desses exemplos que eu já citei, textinhos que vão resumir quais são as bases legais para falar de gênero no ensino básico, quais são as bases legais para fazer o ensino laico, quais são as bases legais para fazer uma educação antirracista, né, que são esses temas que são mais perseguidos. O manual ele é organizado através de casos, todos são casos que realmente aconteceram, todos a gente coloca um link para as notícias, para a pessoa ler ali mais detalhes, né? A gente resume, claro, quem quiser pode ir lá ver notícias de 2017, quando uma professora foi demitida por usar tal livro e tal. E a partir desses casos, a gente faz uma descrição deles, a gente coloca ali quando tem disponível como é que ele se desdobrou, como é que ele se desenvolveu na escola, do município, e a partir disso a gente dá 2 tipos de estratégia, né? A gente não é a favor da judicialização do ensino em todos os casos. Pelo contrário, essa é uma coisa que a gente quer combater e essa é um modus operandi, né? Era como escola sem partido queria que as coisas funcionassem. A gente defende, para a gente é importante que esses conflitos se resolvam na escola, né? Para a gente é importante que a comunidade escolar exercite o seu direito à gestão democrática do ensino, que ela discuta as suas questões, que é para isso que a gente quer que a escola sirva no final das contas, né? Que as pessoas estudem, que elas aprendem a discutir e sejam capazes de chegar a um compromisso, a um consenso sobre o funcionamento da escola e das dinâmicas ali. Então, para isso, em cada caso, tem o desenvolvimento e tem 2 estratégias que a gente sugere. A estratégia que a gente chama de político-pedagógica, que geralmente a gente encaminha para uma discussão com a comunidade escolar, para o professor quando ele é perseguido, se ele topar, né, se ele achar que é seguro publicizar o caso, para ele procurar apoio, porque nenhum professor perseguido é uma questão individual, todo professor perseguido é uma questão coletiva, é um ataque à categoria como um todo, né? A gente dá essa série de estratégias político-pedagógicas, de procurar apoio na secretaria, na coordenação, etc. Varia cada caso, mas geralmente o encaminhamento é mais ou menos esse. E na parte jurídica, que aí a gente teve um apoio fundamental de várias entidades de advogados comprometidos com a liberdade de expressão, com os direitos humanos, com o direito à educação, né? E eles ajudaram a gente a escrever, né, redigir essa parte de estratégia jurídica. Então, o que fazer quando você recebe uma notificação extrajudicial? Vale a pena responder? Você responde diretamente, rápido, enfim. Quando o caso chega numa esfera mais alta, quando o caso chega a virar um processo disciplinar, por exemplo, então o nosso manual ele vai indicar qual vai ser, qual que a gente sugere que seja a base jurídica da sua defesa. Então você vai citar as decisões do STF, você vai citar tais artigos da LDB, você vai usar tais normativas do Conselho Nacional de Educação, né? E aí, se você vai procurar um advogado ou não, como que você busca o sindicato, né? Organizações locais em todos os estados que a gente sugere que os professores podem buscar para ter apoio jurídico. O manual coloca isso lá no final e a cada caso a gente dá uma série de estratégias jurídicas que fazem mais sentido, né? Quando é ataque de vereador, por exemplo, que é uma coisa que é muito comum, ou quando é ataque de um deputado, quando o vereador acha que ele tem o direito de visitar uma escola para fiscalizar, ou quando o vereador acha que tem o poder de fazer com que uma escola não realize uma série de atividades, né? Tem estratégias jurídicas para lidar com esse tipo de situação.
E você que nos acompanha pode baixar o Manual contra a Censura nas Escolas gratuitamente na página manualdedefesadasescolas.org.br. Renata, eu agradeço a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom dia para você. Obrigada, Rodrigo. Bom dia. Conversamos aqui com a professora, historiadora e pesquisadora da censura na educação, Renata Aquino. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.